Vamos lá, vamos voltar a falar sobre a polêmica na segurança pública aqui em Santa Catarina, sobre o novo delegado-geral que tomou posse ontem. A gente começou o nosso SC no ar de hoje trazendo reportagem sobre esse assunto. Agora o Altair está aqui, nosso comentarista político, e traz mais detalhes sobre o assunto. Colou para você a história da saúde, de afastamento por saúde? Não, né? Ficou meio estranho isso, né? Também achei. Bom dia. Bom dia, Madu. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Está um pouquinho mais tarde hoje, né? E hoje é terça-feira, mas estamos aí porque o assunto pede. Afinal de contas, é o seguinte, né, Madu? O Akira Sato, ele concedeu uma entrevista para ti e ele falou sobre planos, projetos, e aí eu queria separar dois pontos. Ele estava empolgadíssimo. Aliás, eu preciso só relembrar aqui que eu sempre faço pré-entrevista, quem nos acompanha aqui sabe que eu entrevisto num dia, no dia anterior eu converso com a fonte. E eu falei com ele no dia do aniversário dele, de 45 anos, ele estava felicíssimo, dizendo que estava vivendo um momento muito bacana da carreira. Não é estranho tudo isso? E aí eu queria tocar em dois pontos que para mim são fundamentais nesse processo todo. Na entrevista, em outras declarações, o delegado Akira, ele também falou sobre o bom efetivo da Polícia Civil. Geralmente a gente ouve reclamações de que falta efetivo, falta estrutura, e o Akira Sato não reclamou sobre isso. E o outro ponto foi aquele que a gente deu uma pincelada ontem em relação à carreira da categoria. Plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários. Até porque o que se sabe do contexto da Polícia Civil é que existe uma dificuldade muito grande na progressão da carreira, em passar de um nível para o outro. Isso traz um efeito que respinga na sociedade no seguinte sentido. O policial ele vai atrasando, protelando a aposentadoria porque ele não consegue chegar num nível mais alto e não consegue chegar num patamar de ter uma aposentadoria que seja digna para a sua sobrevivência depois de tantos anos de dedicação. Afinal de contas, a gente está falando de uma profissão que exige muitos riscos, ela coloca o policial num estilo de vida muito difícil. Estressante. Né? Estressante, sempre sob tensão, um contato com temas pesados, com dramas humanos. Então essa questão do plano de carreira é sim vital, é sim fundamental para a categoria da Polícia Civil e era uma coisa que o delegado Akira estava preocupado em resolver. Ponto. Chegou lá, apresentou, não teve respaldo. Vamos ver depois, tal. Isso já foi um problema lá com o delegado Paulo Queires. E aí fica a pergunta, talvez seja para um próximo comentário. A quem interessa enfraquecer a Polícia Civil em Santa Catarina? A quem interessa uma polícia que não tenha a sua devida estrutura para investigar, para ir atrás dos crimes, para resolver os assaltos, os furtos e também os casos de corrupção, né? Então, se não se investiga a corrupção, ela não vai aparecer, ela vai ficar embaixo dos panos. Esse é um assunto para outro dia. Mas, enfim, respondendo objetivamente, acho que não colou. Todo o contexto que a gente observou, o delegado Akira continua sem o desejo de manifestar, mas já trazendo o delegado Marcos Ghisoni para o contexto, acho que de tudo que estava posto aí na mesa, foi a melhor solução, melhor nome. Aliás, era ele que tinha indicado o Akira, né? Porque ele foi sondado primeiro, ele estava na Assembleia, parece que ele tinha um compromisso com o deputado Nadal, disse que não ia sair da Assembleia agora, mas enfim, aí indicou o Akira e no final acabou ele sendo efetivado. Porque a gente está vendo imagens aí da entrevista coletiva que foi concedida ontem, no final do dia, e aí é mais um ponto que me incomoda muito, né? Me incomoda enquanto cidadão, afinal de contas, se eu tenho um problema pessoal, eu posso guardar para mim. Agora, se eu estou tratando com a coisa pública, eu não tenho esse direito. E eu acho que faltou por parte do governo do estado, do governador Moisés, enfim, do alto comando do governo de Santa Catarina, vir a público e esclarecer as situações que estão pontuadas. Porque nós não temos especulações, nós não temos ilações, nós temos fatos. O delegado responsável pela central de delegacias que combate a corrupção, ele foi afastado. Isso é fato. E tanto é que o Marcos Ghisoni disse ontem que todos serão convidados a voltar para os lugares que ocupavam. Então, nós precisamos entender por que saíram e por que vão voltar agora, né? Mas diante do que está posto, e aí, como tu disseste, o Marcos Ghisoni ele tem bom trânsito político, ele era o número 2 da Polícia Civil ao longo do governo Raimundo Colombo, depois passou a ser o titular no mandato tampão ali do Eduardo Pinho Moreira, e quando deixou o cargo, ele foi para um cargo comissionado
na coordenadoria, na Controladoria Geral da Assembleia também, né, acompanhando os processos, as tramitações administrativas da Assembleia, enfim, ele tem bom trânsito político, foi o primeiro convidado, não aceitou, indicou a Kira, aconteceu tudo isso, ele foi convidado mais uma vez, teria declinado em um primeiro momento, aí volta... Sugeriu o Rafaelo, aí volta a questão do nome do Rafaelo, né? Aquela apuração, eu mantenho, confirma-se, ele foi convidado, ele aceitou, mas depois de tudo isso teve que ser desfritar o ovo, né? Ele teve que, e tanto é que ele vai ocupar um cargo assim importante dentro da estrutura, provavelmente essa função da corregedoria, enfim, ele vai estar no processo, mas pesaram dois aspectos, a questão do trânsito, o nome não foi tão bem recebido na categoria, aquela história da jukebox acabou pegando, por mais que não tenha nada comprovado, mas acabou pegando também, então optou-se por uma solução mais política, né, diante de todo esse imbróglio, né, e agora voltando um pouquinho no governador Moisés, a informação oficial é que ele passou o fim de semana em São Paulo, no celebrando o aniversário da mulher e tal, e aí essa questão foi resolvida 72 horas depois, né, 3 dias depois, criou-se toda uma celeuma e, para fechar, pelo menos de minha parte, a expectativa é de uma super terça na Assembleia Legislativa com a repercussão do fato. Eu acho muito difícil que seja aprovada uma CPI, é possível que seja aprovada uma convocação para que os delegados possam ir lá explicar, mas não vai passar muito disso. Antes de você se despedir, só uma coisinha que eu achei bacana, o registro que está na coluna do MOA, que você é colaborador, desmentido. Informação revelada pela Eudiane ontem no AND Notícia, dá conta de um desmentido do Ministério Público ao Governo do Estado. Ocorre que a Secretaria da Administração informou que a empresa Ceon IOSEC também teria sido IOSEC, também teria sido contratada pelo MP, o que foi negado pelo órgão. Gente, aquele pano de fundo da história da licitação lá do Porto de São Francisco do Sul. Então não foi adquirido pelo Ministério Público mesmo, o mesmo software, o mesmo programa, enfim. Esse foi um argumento do governo do Estado na construção dessa narrativa de que, olha, nós não fizemos nada errado. E até porque esse mesmo programa que nós contratamos no Ministério Público. Também foi contratado pelo Ministério Público, então tá tudo certo, né? Essa empresa se chamava na época IOSEC, foi o próprio Grupo ND que revelou esse escândalo lá no Porto de São Francisco do Sul, agora ela se chama Ceon, se manifestou ontem por meio de nota, diz que tem uma história transparente desde o ano de 2006, que não é uma empresa de coronéis, que foi constituída para um contrato específico, que tem uma história e que se colocou à disposição para apresentar os documentos. E foi essa a solicitação que eu fiz para a advogada da empresa. Manda os documentos. Vamos continuar acompanhando. E vamos trazer quando tiver... Bom que com essa polêmica toda você está de volta amanhã. Com certeza, estamos aí. Vamos acompanhar essa super terça. Terça é o dia quente da política e aí a gente traz... Amanhã te espero. Ótimo dia para você, ótimo trabalho e amanhã a gente se vê.